conversa, né? Porque a Tainá chegou falando, né? Que livro, que personagem esquisito, né? Que estrangeiro maluco. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você também, né? E se alguém quiser falar mais, a Sandra já falou, a Tainá já falou. A primeira impressão, como foi esse primeiro contato com o autor, né? Com o Camus e com o livro, como é que foi? Logo assim que eu comecei a ler, eu notei extremamente detalhista, coisa que até gosto, porque é bem mais fácil para você imaginar o que está acontecendo. Extremamente detalhista, mas confesso que também fiquei um pouco perdida assim no início, não de não entendimento, mas de pensando, cara, que personagem mais sem sangue na veia, que barata morta é essa que causou, que esse é um dos livros aí que eu li, né, na capinha, falando que era um dos romances pós-guerra mais vendidos do mundo. Aí eu fiquei lendo assim, eu só via muito detalhe e um personagem extremamente apático. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ler. Ao mesmo tempo me prendeu de uma forma que eu ficava assim, onde ele vai perder essa apatia? Onde ele vai perder essa apatia? E foi estranho assim de início, porque eu li aí o primeiro capítulo, a morte da mãe, né, o enterro, o segundo capítulo, só falando que conheceu uma ex-colega de trabalho na praia, aí o terceiro só praticamente falando como um vizinho batia no cachorro. Então, eu confesso que de início, assim, mas foi aquela coisa, muito detalhe, que eu particularmente gosto dessa descrição rica das coisas, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, gente, o que vai acontecer na vida dessa pessoa para ela ser tão interessante para mim? Porque ele não era nem interessante para ele próprio, tudo que falavam para ele era só tanto faz. Acabei de falar isso aqui agora. Mas vamos lá, né? Vamos deixar aí para comentar melhor, assim, mais, né, no final sobre essa primeira parte, principalmente, porque, né, deixar um pouquinho para a segunda, porque às vezes eu preparo tudo para a primeira aula e aí eu esqueço que tem a segunda. Eu quero falar tudo de uma vez, mas eu tenho que me controlar, deixar também um pouquinho para nosso segundo encontro. Então, eu vou começar aqui a compartilhar lá o nosso slide de sempre. Ah, pessoal, eu vou mandar para vocês, né, meninas, lá no grupo, os outros slides. Eu acho que eu salvei aqui. O primeiro eu sei que eu salvei, mas o segundo não lembro agora ao certo. Para vocês guardarem aí, né? Sei lá. É como se fosse o material, coloquei ele em PDF já para vocês poderem aí dar uma revisada quando quiserem, né? Aquilo ali serve como um resumo, né, dos livros que nós lemos. Então, vamos lá. Coloquei aqui a primeira, falando do autor, como sempre, né? Nós começamos por ele, o nosso Albert Camus, que assim, há alguns anos, já digamos, será uns 5, 6 anos, eu já tinha ouvido falar, né, sobre ele, mas não me interessava tanto, né? Até porque eu vivia mais assim na leitura norte-americana, inglesa, né? Eu era mais voltada para o inglês e para a literatura brasileira, né? E portuguesa, mais ou menos. Mas, assim, confesso que os franceses, para mim, eu não lia, né? Assim, sabia da existência, mas estava lá e eu aqui, né? Mas eu sabia que em algum momento eu teria que lê-los, né? Aconteceu que eu comecei a estudar francês há quase uns 2 anos e eu disse, não, agora é o momento, né, de ler os escritores franceses. E ele foi o primeiro porque ele faz parte ele tá lá, alguns livros, né, tem esse, né, O Estrangeiro, tem também A Peste, tá lá naqueles livros da lista de 100 livros recomendados pelo professor Monir, né, pelo José Monir. E aí eu aproveitei, peguei e comecei por ele, né, e depois quando eu fui montar a lista dos livros para o clube, resolvi colocá-lo, mas com um pouco de medo também de ter colocado, porque realmente, quando você começa a ler a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, né, o que é que tem nesse livro que deixou ele, que fez dele um clássico, né? Porque você lê, então, né, pega lá, nosso último livro, Macbeth, né?
né, toda aquela coisa, aquele drama, aqueles personagens intensos, profundos, né? E chega no estrangeiro, né? O Mercer, que né, vive como batata, né? Tá ali, ele é guiado pelo meio, né? Parece que ele não tem o que vier, o tanto faz, né? Que ele sempre fala. Mas depois, quando eu li o livro, né? Também muito rápido, igual a Carolina falou. E depois, na segunda leitura, e depois já com né, outras leituras e outros comentários né, sobre o livro, foi aí que eu entendi melhor e começou a fazer sentido. E eu entendi a importância do livro. O livro ele é mais clássico, ele é mais importante pelo fato do formato, né, como ele foi escrito, né, e por ter marcado ali o que nós vamos ver melhor na segunda aula, uma mudança aliás, o início do romance como gênero moderno, né? O Camus ele traz, principalmente na França, né, uma primeira literatura que traz esse romance moderno, esse gênero moderno, que é super difícil de definir, não há uma definição, o romance não é nada e é tudo. Assim, eu vou tentar dar uma explicação um pouco assim, tentar deixar um pouco compreensível para vocês, mas é aquela coisa, né? O romance é tudo. Você lê, sei lá, o Hobbit é um romance, né? Você lê o qual o nome daquele? O Grande Gatsby é um romance. Aí você vai ver por que aquele é um romance e esse aqui mas eles não têm coisas em comuns ou tem poucas coisas. O que é um romance, né? E a gente nós vamos falar melhor na segunda aula. Mas aí foi aí que eu entendi a importância desse livro, por isso que eu escolhi para nós nós falarmos nele no clube. Então, ó, muito rapidamente, a gente não vai ter muito tempo para falar do autor. Quem quiser se aprofundar melhor, eu coloquei lá nos links, né, abaixo do material, um filme sobre ele, um documentário, acho que tem dois documentários sobre ele, e o filme, né, do Estrangeiro, e uma tese lá do doutorado muito legal também, que traz mais uma biografia melhor, mais aprofundada sobre o Camus. Né? Então, quem leu lá, eu peguei um resumo do que eu já mandei para vocês aqui, para a gente só dar uma passada. Ele foi escritor, jornalista, dramaturgo, né? Também, às vezes, até ator, né? Ele participou de, de algumas peças também. Né? E ele é de origem argelina, né? Ele é argeliano. Então, na época ali que a Argélia né, e a França tinham uma relação ainda muito forte, então ele ficou conhecido por agregar reflexões existencialistas em suas publicações, sendo considerado por muitos um filósofo. Então ele também é considerado um filósofo existencialista, né? Eu até não sei se vocês já viram desses memes assim no Instagram, no YouTube, não no YouTube não, no Facebook, que tá assim, né? Abram os portões, tá vindo alguém aí e fala, abram os portões. Aí eles perguntam quem é. Aí eles respondem, né, são existencialistas. Aí ele fala, não, fecha o portão. Aí quando ele fala, não, mas é só caminho. Aí ele abre o portão, mas só um pouquinho, né? É assim, a gente aguenta. Nós não queremos os existencialistas, mas o Camus, ele fica ali no meio. Ele é existencialista, mas ele é um dos menos, assim, dos que são mais aceitáveis, né? Dessa perspectiva de que não concorda muito com a filosofia existencialista, né? Então ele mas como a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele brigou com o Sartre, né? Porque de fato ele tem uma visão mais realista das coisas. Então, apesar de ser existencialista, né? E ver as coisas apenas dessa forma materialista, né? Do aqui e agora, não ver nada transcendente, mas ainda assim ele é um dos melhores dentro dessa visão. E ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, né? O conjunto da sua obra. Então, ele nasceu durante a ocupação francesa em Dran, na Argélia, no dia 7 de novembro de 1913, né? Então, aliás, está próximo aqui, né, do aniversário do Camus. Ele era filho de camponês e perdeu seu pai quando tinha apenas 1 ano. Então, se vocês forem assistir o filme lá sobre ele, ou o documentário,
né? Vocês vão ver que a família dele era muito pobre, né? Eles moravam num ambiente bem precário, né? A família dele pobre, depois que o pai, né, morre, as coisas pioram, então ele sofreu muito, assim, no sentido de, quando pequeno, né, no sentido mais econômico e social, né, que ele vivia. E, bom, eu coloquei aqui, né, cresceu enfrentando privações e pobreza, enquanto paralelamente nutria uma grande paixão pelo futebol, né? Vocês vão ver também lá no filme essa questão aí do futebol, a relação dele com o futebol. E esse conseguir, né, os estudos, ele conseguiu a partir de um professor que ajudou, e ele não tinha dinheiro, né? A família não incentivava, principalmente a mãe. A irmã incentivava ali um pouco, e aí, com a ajuda desse professor, ele iniciou, né, seguiu seus estudos e conseguiu concluir a licenciatura e doutorado em filosofia, né? Então, em 1934, passou a integrar o Partido Comunista Francês e também o Partido do Povo da Argélia, escrevendo para jornais revolucionários. Então, é algo muito marcante da vida do Camus, é esse cunho social, né, de político social, esquerda, né, apesar de ser aquela esquerda que, como eu falei, né, como eu falei no começo, que ele conseguia, e foi esse o motivo pelo qual ele brigou com o Sartre, né, aqui, cadê? Aqui, ó. Em 1938, mudou-se para a França, onde estreitou relações com o filósofo Jean-Paul Sartre, e juntos cofundaram um jornal de esquerda, o Combat, né, em 1941. Então, eles eram super amigos, tinham esse jornal, e na França ficaram, né, bem conhecidos por essa militância. Só que aí, na Segunda Guerra Mundial, né, que o Camus começou a mudar, né, e principalmente depois do final da guerra, aliás, a metade, né, já para o final, ele brigou com o Sartre porque ele falava, ó, nós brigávamos lá, né, combatíamos o nazismo, só que agora com Stalin, né, lá com a Partido Socialista da Rússia, né, fugiu agora o nome, eles estão fazendo a mesma coisa e nós estamos fazendo nada. Então, como é isso? Só porque mudou a pessoa, né? Então ele começou a divergir do Sartre aí. Para o Sartre, não. O que o partido lá da Rússia faziam, o que eles faziam estava correto, e o Camus começou a discordar, e eles brigaram. E ele fez um livro, né? Nossa, esqueci o nome agora. Acho que é o Revolucionário, se não me engano, o livro, que aí, quando foi publicado, o Sartre fez uma crítica, né, terrível, e assim, para o Camus, ele não conseguia entender, né, como um amigo poderia falar tão mal do livro do outro amigo. Então, para ele, assim, ele não sabia separar a amizade da crítica, né, então, daí para frente, eles não se reconciliaram mais, né, e acabaram não se falando mais. No ano de 1942, em plena Segunda Guerra, Albert Camus publica seus mais notáveis romances, O Nosso, O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, né, que é uma continuação, não é bem uma continuação, é porque toda a obra do Camus, ela é meio cíclica, ele tem um assunto, né, que é o absurdo, ele vai essa teoria, né, essa filosofia do absurdo existencialista, então todos os livros dele giram em torno desse tema. E aí o mito de Sísifo, não sei se vocês conhecem o mito grego mesmo, né, ele pega lá o mito do Sísifo grego, e vem trazer essa reflexão, né, do absurdo, que é aquela coisa, ó, o Sísifo, o que é o mito de Sísifo, né, aquele que era um rei lá da Grécia, né, da Grécia Antiga, que era um tirano, muito espertinho, era o famoso espertinho, né, e aí certo dia ele inventou de denunciar Zeus, né? Falou que Zeus tinha roubado lá sequestrado uma moça, e Zeus ficou revoltado com ele, né? E mandou lá a morte, né? O Thanatos, pegá-lo e levá-lo para o Hades.
Só que aí, quando o Thanos chegou lá para pegar o Sísifo, ele enganou a morte, né? Ele falou, ó, antes de colocar a morte, né, o Thanos estava com uma corrente para colocar no Sísifo. Ele falou assim, ó, antes de colocar em mim, coloca em você primeiro, me mostra como que é como funciona, né? E a morte foi bem estúpida, na verdade. Colocou e aí ele conseguiu fugir. Depois Zeus manda o Marte, ou Ares, né, o nome grego do deus da guerra, pegá-lo e levá-lo lá para o submundo. E aí, chegando lá, ele, né, já tinha combinado com a esposa dele, ele falou assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo, não enterre, né, não deixe meu corpo na praça, ali em praça pública, não me enterre. E aí a esposa fez isso, né, então, quando ele estava lá no submundo, ele falou, ó, minha esposa não me enterrou, isso é uma afronta, né, porque para os gregos, quem não tivesse lá as honras, né, um enterro, todo o funeral, com todas o que era necessário fazer, né, ia ficar para a eternidade sofrendo, né, não teria um descanso ali. E aí ele pede para o Hades para voltar, para pedir para a esposa dele o enterrar. E aí o Hades deixa, só que, claro, ele não volta mais, né, fica para lá mesmo. E aí Zeus, depois disso, diz, não, tá bom, já chega, né, agora vai ter um castigo merecido. E aí ele pega e dá o castigo do que é o conhecido, né? Que é o que ele coloca Sísifo na base de um morro, né? E manda ele subir e coloca uma pedra, né? Uma pedra enorme para Sísifo rolar até o topo dela. Chegando lá, a pedra voltaria e ele teria que fazer todo aquele trajeto novo. Isso pela eternidade, né? Ali, até hoje, Sísifo está lá rolando essa pedra. Então, o Camus pega esse mito da pedra, né, de Sísifo, e vai trazer para um pouco da teoria existencialista, né? Colocar, ó, por que não colocar sentido, né? Um Sísifo com sentido na vida? Porque o trabalho de Sísifo sem propósito, ele faz aquilo, é como se fosse o nosso dia a dia, né? Trabalhar, comer, dormir, e aqui no outro dia a mesma coisa, então é o trabalho de Sísifo, né? Essa rotina. Ele fala, ó, por que não colocar, você mesmo colocar sentido nesse Sísifo, né? Um Sísifo alegre. E aí ele vai comentar, é muito legal também esse livro dele, né? O Mito de Sísifo. Bom, aí aqui mais um pouco. Entre julho e agosto de 1949, o escritor realizou uma viagem à América do Sul para proferir conferências e visitou o Brasil. Foi recebido com honras pelo adito cultural francês e por Oswald de Andrade, fazendo questão de assistir a uma partida de futebol. Já que ele era louco de futebol, veio para o país de futebol, né? E acho que um professor, o Tomás Juliano, ele postou esses dias, eu ia salvar aqui e esqueci, um trecho, né, do Camus comentando sobre o Brasil, quando ele estava aqui nessa época. Depois eu vou tentar achar o print e mandar para vocês. Bom, então ele veio e em 1950, em 1957 foi premiado com o Prêmio Nobel de Literatura pela reflexão dos conflitos humanos presentes em sua obra. Camus destacou-se com sua ótica sagaz e posicionamento frente aos acontecimentos mundiais e sociais. Faleceu, né, a morte dele foi bem trágica, em 4 de janeiro de 1960, vítima de acidente de automóvel em uma estrada em Ville-Levin, na França. Né? Então, no filme, se vocês forem assistir, vocês vão ver esse episódio aí. E no carro dele encontraram um manuscrito de um livro, que agora eu não lembro o nome, e na verdade, não, desculpa, encontraram lá alguns papéis tal, né, e ele falando que tal livro que ele estava terminando, né, ele não iria ser terminado, ia ser incompleto mesmo, né. Eu não lembro qual o livro agora, mas ele meio que já previa ali que não iria conseguir terminar o livro dele, até porque ele estava doente também, né? E mas ele achava que iria morrer da doença, né, da tuberculose, e não, né, nem imaginava esse acidente aí. Então, é isso, né? Um resuminho aí bem resumido.
Eu recomendo depois que vocês assistam lá o filme. Acho que o filme já é suficiente, é bem legal o filme. Vai mostrar a situação dele com as mulheres, né? Que ele era bem assim, bem complicado quanto a isso também. E não sei se vocês perceberam, vou até voltar aqui, que ele coloca muito dessa relação dele com a mulher no livro, né? Você vê que, vamos usar a palavrinha mágica de hoje em dia, né? Ele era machista mesmo, né? Não dá para negar isso. Ninguém vai ficar olhando o livro por essa ótica, não é a minha intenção. Mas que ele coloca os personagens, né? Vocês perceberam, assim, mulher e nada para ele lá no livro, Uhum. Deu né? para perceber. O outro tá lá dando cacete na mulher e ele, tá bom, pode dar, Tanto quer que eu faz. ajude? Ela enganou o Tanto cara, faz. ué. Então, assim, ele é bem. Né? E na vida dele, na verdade, isso não é que ele fosse assim, maltratado. Bom, não sei, né? Pelo menos não chegou até nós nada sobre isso, mas ele casou, a mulher dele terminou assim maluca, porque ele falava, ó, a gente casou, mas é um relacionamento aberto, eu vou ficar com, né? Ele tinha amantes, se todo mundo sabia, a mulher começou, né, não aguentou, e ela ficou maluca, foi internada e tal. Então, assim, ela sofreu muito por isso também, né? Mas, bom, vamos voltar aqui, deixar o relacionamento de Camille para lá. E vamos aqui. Ah, já vou ter que voltar de novo, né? Que, como eu falei para as meninas no começo, a Carolina não estava ainda, né? Eu coloquei aqui, eu vou ler para vocês a introdução, uma introdução do Manuel da Costa Pinto, dessa minha edição aqui da editora Record, o Record, que eu achei muito legal, tá? E faz um resumão e traz assim um olhar sobre alguns pontos que a gente já pode comentar depois, né? Vai nos ajudar na nossa conversa ao final. Então, ó, ele coloca aqui O Estrangeiro, Tragédia Solar. Muito legal já esse título, porque também não sei se perceberam, mas a todo momento, desde o começo, lá quando ele vai para o enterro da mãe, né? Ele está sempre falando do sol e da luz do sol e da luz da sala, né? Ele tem uma aversão assim a. E foi esse o motivo que ele vai dar, né? Ele vai colocar como motivo lá na segunda parte dele ter atirado no homem, no árabe. Ele vai falar que foi esse o motivo que fez ele atirar, né? Não foi raiva, não foi nada, ele não sentia nada, né? Mas foi o sol, né? Então a gente pode comentar isso depois, na segunda parte melhor. Então, ele coloca assim, ó, passados 60 anos da publicação, isso aí lá, quando foi lançado, né? O Estrangeiro continua sendo um dos livros mais enigmáticos da literatura francesa do século XX, ora assimilado às vanguardas, ora definido como o primeiro romance clássico do pós-guerra, nas palavras de Roland Barthes. Por um lado, o romance de Albert Camus inaugura uma espécie singular de escrita transparente, neutra, tão distante das coisas que descreve quanto o personagem que habita suas páginas. Marceau é um funcionário de escritório na cidade de Argel que assiste indiferente ao enterro da mãe, para em seguida se enamorar de um ex-colega de trabalho e se deixar envolver numa trama de vingança amorosa, que lhe é inteiramente alheia, mas cujos acasos o levarão a cometer um assassinato. Estamos diante de uma consciência esvaziada, estranha ou estrangeira, a tudo, que vive no tempo presente e na recusa de estabelecer nexos entre a gratuidade dos fatos. Esse novo tipo de herói, ou, no caso, de anti-herói, a gente vai falar isso melhor também lá no segundo encontro, pelo caráter banal da sua existência nua, antecipa em 2 décadas cadê aqui? Antecipa em 2 décadas o Nouveau Roman, né, Roman, do Alain Grillet e do Claude Simon, com seus enredos confinados na descrição fenomenológica das coisas e em ações que rejeitam determinações sociais ou explicações de ordem psicológica. Né? Então, é aquela coisa do fenômeno, daquela descrição, como a Carolina falou, né? Tem muito detalhista, tal, mas é aquela coisa assim do fenômeno, né? Mas rejeita aqui, né, determinações sociais ou explicações de ordem psicológica, né? Não há uma conversa interna ali, né, do personagem, um drama que ele vai criando e vai tentando solucionar.
né? É só aquilo ali mesmo. Por outro lado, o livro tem um enorme rigor estilístico, uma atenção obsessiva para que nada escape ao movimento da escrita que conduz a soma erregimentada de acasos a seu destino final, como se uma fatalidade mítica governasse as peripécias de Merceau. O clímax do livro é o assassinato do árabe na praia, cometido sem qualquer premeditação e ditado por um impulso que tampouco pode ser atribuído a um colapso da consciência. Né? Aqui está a parte. Eu não vou ler isso aqui não, porque eu coloquei no final, e aí nós vamos ler lá no final do slide. A imagem bíblica das labaredas descendo dos céus como um castigo, as batidas na porta do destino, a ibris, né, a ubris grega, que é a desmedida, o excesso do herói que desafia os interditos da comunidade. São elementos que associam o estrangeiro ao andamento de uma tragédia, em que, no dizer de Barth, o fogo solar funciona com um rigor da necessidade antiga. Soma-se a isso o fato notável e que oferece uma dificuldade secreta, quase imperceptível, neste livro de aparente simplicidade, né? Então, é o que a gente falou, né? Parece simples, mas tem alguma coisa dessa dificuldade, algo ali que tem que estar por trás para a gente entender melhor depois. De que é o próprio Mercier quem conta suas desventuras, e de que essa narrativa cria uma espécie de dissonância interna. Cada capítulo se inicia com as páginas de um diário, né? Ele sempre, hoje ou essa semana eu fiz tal coisa, né? Ele começa sempre assim. Escritas de um tempo presente de frases cumulativas, ou seja, ele não se põe a narrar após o assassinato, durante o ócio carcerário em que espera seu julgamento. Não narra como quem recapitula um passado que deverá conduzir a um desfecho dramático, conforme as convenções do narrador onisciente. Né? Então, isso aqui vai ser também comentado lá na aula da semana que vem. Essa diferença aí que ele traz desse narrador, né? Das convenções do que era antes e o que passa ali é o que o romance como gênero traz essa possibilidade. Então, essa estrutura contém um paradoxo. Se antes do crime, o Mercier vive na plenitude e na insignificância do instante, por que ele decide relatar, no tempo presente, seu cotidiano sem sobressaltos? Por que resolve dar forma e sentido a uma vivência que a todo momento nos afirma o caráter amorfo da experiência, seu não sentido essencial? A força do estrangeiro não consiste justamente no contraste do ritmo monótono de acontecimentos estanques, da indiferença de Merceau, que a todo momento corresponde às demandas alheias com a frase, né? Tanto faz, com a sequência do julgamento em que os representantes da lei querem estabelecer nexos da causa e efeito entre suas atitudes pregressas. A apatia no velório da mãe, sua ida ao cinema com a namorada logo após o enterro, e o crime que ele cometeu, né? Então, essas contradições aí que nessa forma, né, do narrador. Então, a pergunta é de difícil resposta, mas sugere que existe um narrador oculto que se coloca na carne de Merceau, que veste nele a máscara do mito da consciência desterrada, encenando uma banalidade que torna mais eloquentes as consequências trágicas inoculadas nos gestos inocentes. Há uma passagem do Estrangeiro que nos oferece uma indicação sutil dessa contradição interna entre a matéria narrada e sua forma, entre a estrutura confessional do romance e a recusa de personagem em aceitar a lógica dos tribunais e da sociedade. Né? Quando essa recusa, ele fala aqui, né, que atinge o seu clímax lá quando ele vai na segunda parte, quando vão perguntar sobre qual foi o motivo que levou ele a atirar, né, como eu falei antes, e ele responde que foi por causa do sol. Então, num dado momento da segunda parte, em sua cela, Mercier encontra um recorte de jornal que relata um FEDAVS, né, que é do passado da Tchecoslováquia, quase que não sai, Tchecoslováquia. Então, um homem retorna à aldeia de qual partira quando jovem. Não sendo reconhecido pela mãe, já idosa, resolve por brincadeira se hospedar, sem se identificar, no hotel que ela e a filha, irmã do viajante, mantêm.
Na calada da noite, sua mãe e sua irmã assassinam o bem-sucedido e incógnito filho para roubar seu dinheiro. Pela manhã, quando sua esposa vem procurá-lo, acaba revelando a identidade da vítima para a mãe e se enforca, e para a irmã, que se atira num poço. Com pequenas mudanças, a crônica policial de Merceau lê na prisão, aquele lê lá na segunda parte, é um enredo completo do O Mal Entendido, essa que Camus publica em 1944. Então, aqui ele vai falar um pouco do que eu já falei para vocês, então eu vou adiantar. Ele fala aqui que a obra do Camus, ela vai assim, ó, ela é cíclica, ela vai voltando, ela cita, inclusive, né, o estrangeiro cita lá na peste, né, o mal entendido também. Então, ele fica citando para dar essa impressão, né, ficar tudo ali ligado em um tema só, né? Então, ó, aqui, tá, deixa eu pular aqui um pouquinho. Bom, no primeiro romance, né, de Camus, portanto, temos ao mesmo tempo um livro renovador da prosa francesa e uma narrativa clássica, cujas reiterações deitam raízes no pessimismo dos moralistas franceses, ou no romance como A Princesa de Clévet, de Madame de Lafayette, no qual Camus identificou um processo de composição que se aplica também ao estrangeiro, e consiste em expor uma certa concepção do homem que a inteligência se esforça em colocar em evidência, em meio a um pequeno número de situações, né? Então, ó, aqui, para encerrar, tá, terminamos aqui. Então, no caso de Camus, essa concepção do homem estará em toda parte, mas se torna mais explícita em O Mito de Sísifo, ensaio que mostra ser o absurdo, o divórcio entre o homem e sua vida, entre o ator e o seu cenário. O motor da nossa obstinação de jogar uma partida que sabemos perdida de antemão. Né? Então, a vida para ele, para Camus em geral, né? E ele coloca isso no personagem, né? Tudo já está ali, já está perdido, né? Já vamos morrer, né? Esse estar perdido é a morte. Então, todo mundo vai morrer, né? Então, para que eu vou ficar me preocupando? Tudo que vier, tá bom. Se não vier, também tá bom. O tanto faz é isso. Não tá nem aí. O estrangeiro não pertence ao rol dos romances filosóficos que Voltaire e Montesquieu, de Voltaire e Montesquieu a Sartre, fizeram a glória da literatura francesa. O estrangeiro não é, enfim, a ilustração ficcional de uma filosofia, mas formula uma sensibilidade, um sentimento de absurdo, a divina disponibilidade do condenado à morte, né, que ressoa no grito final de Mercé, às vésperas do calafausto, né, que é a parte final ali, quando ele está prestes a cumprir, né, a sua pena lá, no cadafalso. Então, ó, não sei se eu li muito rápido, se deu para ter uma visão mais assim, se ficou um pouco mais claro o livro, né, depois dessa introdução. Mas eu decidi parar esse tempo para lê-la porque não é fácil mesmo entender, não, né, o porquê do livro. Então, acho que depois dessa leitura desse rapaz, que eu até esqueci o nome dele agora, deixa eu voltar lá, do Manuel da Costa, né, eu achei muito interessante essa visão dele. Então, né, vamos lá para não passar muito tempo aqui, que tem ainda alguns slides aqui para frente, né? Tem mais 7. Então, vamos começar agora, de fato, no enredo, né? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Então, tá tudo certo? Ainda não, Sabrina. Então, tá. Vamos lá. Então, aqui, né, a primeira coisa que a gente fica sabendo, né, e que o personagem traz ali, é a morte da mãe, que é o começo, assim, mais... o que é mais famoso, se fala do estrangeiro, todo mundo fala, né, do começo, como ele fala de como ele recebeu a notícia da morte da mãe, né? Ele fala, hoje, mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo, sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames.
Pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem, né? Então, quem que vai escrever sobre como foi o recebimento, como recebeu ali a notícia da mãe, né, da morte da mãe, e coloca assim, dessa forma, né? Não sei se foi ontem e tal, coloca lá como foi escrito, né? Mas no final isso não muda em nada, né? Então, desde a primeira coisa que ele traz ali, né, no personagem, no livro, como um todo, é essa visão, essa coisa, né, do absurdo, tanto faz. Então ele fica sabendo da morte da mãe, e aí o problema para ele é conseguir ali os dias, né, com o patrão, para o patrão o liberar para ir até o asilo, que fica em outra cidade, né, aqui em Marengo. Chegando lá, aí ele vai, né, ele vai de trem ali, né, não lembro se são 80 quilômetros, algo assim, né, e ele já vai reclamando, né, que aí tem que correr para pegar o ônibus, de trem não, do ônibus, né, e, bom, vai aquele começo, assim, que com né, aquela coisa mais monótona, ele vai acompanhando esse trajeto dele até chegar no asilo. Né? Chegando lá, ele conversa com o diretor, né? O primeiro contato ali, o diretor vai falar da mãe, né? E fala um pouco sobre a visão do diretor. Eu sei que você não é um cara ruim por ter deixado sua mãe aqui, né? Que volta e meia ele traz essa situação, né? Que as pessoas lá do bairro, né? Que os conheciam, sempre poderiam pensar isso, que ele era um filho ruim por estar colocando a mãe no asilo. E aí o diretor fala que entende, porque a condição financeira dele não é boa, e dessa forma era melhor, porque dessa forma a mãe teria condições, né? E tinha amigos e estava feliz lá nesse asilo. Né? Ele coloca que a mãe estava feliz ali na situação em que ela estava. E, bom, ele vai, conversa com o diretor e depois com aquele porteiro, né, que vem, tem aquela conversa ali meio, né, uma conversa fiada e fala pergunta se ele quer ver a mãe no caixão, né, e outra coisa, outro ponto, né, ele não quis ver a mãe, né, não quis abrir o caixão para ver a mãe. Então, também é aquela coisa, o que é que vai mudar eu ver minha mãe ou não? Ela tá morta, acabou, né? Então, ele não quer ver. E aí depois conversa, o porteiro sai e fala que vai fazer café, né, e começa a organizar ali para um velório, né? E no velório é muito engraçado, porque ele fica descrevendo ali as pessoas, né? Os velhinhos. Ele fica assim, né, com desprezo enorme, né? Estão lá, eu não sei se eles estão falando comigo, né? Se eles estão acenando assim com a cabeça, ou se isso é um tique, né, da velhice deles. Ele começa a falar isso, uma coisa ou outra, né, dos velhinhos, e fala muito daquela senhora, né, que chorou, estava chorando muito pela morte da mãe, mas acaba e aí depois eles começam a se preparar para ir para o enterro, né, para irem caminhando para enterrar a mãe. E nessa caminhada, né, ele também começa ali a reclamar, não reclamar ou observar, né, falar muito do sol, da temperatura, e que estava suando, né, ele tem muito disso, esse suor, e tá incomodando ele, né, e é a situação que a gente pode até comentar depois, melhor, né, essa coisa, por quê, né, que o Camus coloca isso como algo tão para chamar a atenção, né? Uma pessoa que é tão apática, né? Tão assim, e ela se importa em mais falar né, do tempo, de como ela está sentindo ali no sol, do que dos sentimentos, né? Parece que é sempre o exterior, né? O externo que move o Mercer, né? O Mercer. Então, não sei. E aí eles vão, depois enterra, ele tem uma conversa lá com a enfermeira, mas depois volta, né? Tá errado aqui. Ele volta para Argel e vai até um centro de lazer, né? Quando ele volta no dia seguinte, ele já vai passear, né? Já vai para ali para o centro de lazer e encontra a Marie, né? Que é, como a Carolina falou, aquela colega, ex-colega
escritório, né, que ele tinha tido uma queda, né, ficava paquerando lá com ela, e ao reencontrá-la nesse parque, eles começam a conversar e ele começa, né, a demonstrar ali o interesse dele por ela. E aí é quando ela pergunta, né, ela fala, aqui, eu coloquei para a gente ler aqui, né, depois de nos vestirmos, ficou mais surpresa, né, Marie, ficou muito surpresa de me ver com a gravata preta, e perguntou-me se estava de luto. Disse-lhe que mamãe tinha morrido. Como quisesse saber há quanto tempo, respondi: morreu ontem. E aí, a Marie também, ela é um pouco assim, ela chama ele de esquisito, mas ela também é esquisita, né? Porque em todas as situações que ele demonstra, assim, essa esquisitice dele, né? Como, por exemplo, quando ela pede ele em casamento, ela fala, você é esquisito, mas tudo bem. Talvez é por isso que eu gosto de você. Ela também meio que não liga muito para situações assim, né? Até ela pergunta, mas não insiste muito, né? Então, quando ela soube aqui, né, que a mãe dele tinha morrido no dia seguinte, ela ficou assim um pouco, mas depois logo esqueceu. E aí eles foram para o cinema à noite, né? E ficaram lá se amassando, se pegando, e vão para a casa dele, né? E ela passa lá a noite, né? E depois, no dia seguinte, logo ela não passa o dia, ela vai embora, e é o domingo, né? Que ele fica ali naquela conversa também, né? Vou para a sacada, começa a fumar, e ele fica ali observando as pessoas, né, os passantes ali, os jovens indo para o cinema e tal. Ele fica o dia todo, assim, praticamente nisso, né? Sentado, olhando e falando de quem vem, de quem vai, e tem até preguiça de sair para comprar comida, né? Ele come qualquer coisa lá, mas só à noite depois que ele vai sair para comprar algo. E aí é nessa parte ainda que ele fala isso aqui. Pensei que passara mais um domingo, que mamãe agora já estava enterrada, que ia retomar o trabalho e que, afinal, nada mudara, né? Então, mais uma situação aqui dessa, né, tanto faz. Passou domingo, né, de novo, eu vou trabalhar de novo, minha mãe está enterrada, nada mudou, né? Então, assim, essa ênfase, né, se nada mudou quanto a mãe, né, a morte da mãe, é que né, nessa filosofia do absurdo do Camus é isso. A morte é certa, então por que eu vou me preocupar com ela? Né? Eu também vou morrer, ela morreu, e agora? Fazer o quê? Esse é o nosso, né, é o fim, não tem o que fazer. E para ele era o fim do fim, né, porque ele como existencialista, né, ele não acreditava em nada além, né, da morte. A morte é o fim e acabou, né? Então, bom, e aí já começa o outro capítulo, falando, ela já estava no trabalho, voltou a trabalhar, e o Emanuel, né, esse o amigo dele lá do trabalho, o convida para almoçar, e eles vão para o bar, né, esse bar que ele cita 2 vezes, o Celeste, né, o bar, eles vão lá comer, o dono pergunta, né, apesar da sua mãe ter morrido, tá tudo bem? Ele fala tudo certo, tudo tranquilo, né, e fica aquela conversa e depois volta a trabalhar, e no final daquele mesmo dia, ele volta para casa e esbarra lá no senhor, no velho, né, o Salamano, e o cachorro, né, aquele velho que bom, o coitado dos dois, né? Tanto do velho quanto do cachorro. O cachorro ainda mais, né? O coitado, porque ele não tem culpa de nada. Mas o velho tem só o cachorro com o seu, né? O amigo ali, o companheiro, mas ainda assim o trata mal, né? Aquela relação, a relação que ele relata como sempre conturbado, né? Todos os dias o velho sai para passear com o cachorro, mas todos os dias também ele bate e fica brigando ali com o cachorro, né? Então, aquela relação confusa dos dois. E aí o velho vai embora passear com o cachorro, ele sobe e encontra com o responsável aí, né, pelo levar o Marcel ao seu trágico destino, né? Que é o Raymond. Ele encontra-se ali com esse vizinho e eles começam a conversar, né? Eles não tinham nenhuma relação de amizade até então, só se conheciam, né? E aí o Raymond convida o Mercer para jantar na casa dele, né? E
o Marcel até acha bom, porque assim ele não precisa cozinhar. Aí eles vão lá, conversam, e o Raymond já chamou ele com intenção, não foi só porque ele queria conversar, ficar, né, comendo ali, não. Ele chama ele para falar, para pedir o favor, né, que era para o Marcel escrever a carta, né, que ele fala lá sobre o caso, né, como eu coloquei aqui, com aquela mulher que ele havia tido esse caso com ela, e aquela que ele começa a escrever essa mulher, né, a mulher que ele sustentava, segundo ele, né, mas que ela não queria trabalhar e só vivia gastando ali com jogos, com cafés, com amigas e tal, tal, tal. E ele sentiu que, né, já chega, né, você está abusando de mim, foi lá, né, espancou a mulher e ela, lógico, né, foi embora, ficou revoltada com ele. Só que ele sentia falta dela, ele sentia ainda, né? Ele queria ter relações com ela, mas só que ele queria se vingar. Então ele falou: eu sinto falta dela nesse sentido aqui, né? Físico, mas eu quero me vingar. Ainda não foi o suficiente, né? E aí ele pede para o Marcel escrever uma carta, assim, não sendo uma carta tão boazinha, né? É aquele meio termo. Você fala que eu quero ela de volta, mas dando ali a entender também que ainda não tá, as coisas não estão certas ainda. E aí ele escreve, o Raymond, né, diz que está ótimo, enfim. E ele vai embora para casa ali depois de jantar, vai dormir, né? E no capítulo 4, no início do capítulo 4, já começa ali, né, com o Marcel e a Marie juntos na praia. E depois eles seguem para casa. Então, sempre essas situações deles na praia, né? Essa coisa assim, é o tempo, é o sol, tá passando a vida, né? Se repetindo. Então, a situação da praia também, do mar, é sempre ali uma figura a mais, né, no livro, uma personagem quase importante, né? Essa praia, o sol, esse ambiente ali da praia, do mar, né? E eles vão para a praia, depois voltam, né? Eles se aquecem ali, ficam querendo ir para casa logo, e eles vão, depois eles almoçam, ela fica lá para almoçar, e depois do almoço, ou durante o almoço, né, eles começam a ouvir o barulho que é do Raymond brigando, espancando lá, né, a mulher. E aí todos os vizinhos, inclusive, eles saem ali para a porta e ficam, né, só ouvindo, mas ninguém faz nada. Até que chega o policial e bate lá na porta do Raymond e interroga, né, ele, e a mulher tá lá, ele me espancou, blá, blá, blá. E o policial, pela forma de Raymond se impor ali, né, com ele, meio que não respeitando a autoridade, né, o policial dá um tapa nele, e aí ele fica lá todo, né, pianinho. E aí a mulher vai embora, todo mundo vai embora, e à tarde, né, naquele mesmo dia, a Marie já tem ido embora, o Raymond volta, vai lá na casa do Mercer, e eles saem para conversar, né? E aí nessa conversa, eles falam sobre a carta, sobre a mulher, e ele pergunta, né? Você acha que eu fiz certo? E aí o Mercer fala, não, tudo certo, você fez certo mesmo. E ele fala, e sobre o policial, você acha que eu agi certo? Aí ele fala, tá tudo certo, eu mesmo não gosto muito de policiais, né? Então, assim, é aquela coisa, ele vai sendo levado, né? O vento, é o tempo que determina as sensações, o que ele pensa da vida, né? Nunca é algo dele, né? Nunca é algo que sai dele, assim, né? Da personalidade dele. Então eles saem para passear e na volta encontram o Salamano, né, o velho, sem o cachorro, está desesperado porque o cachorro sumiu. Né? E ele fica perguntando, o cachorro vai voltar, não sei o quê, né? E termina assim o capítulo 4. Eles falando e o Raymond falando, ó, não se preocupa não, ele vai voltar. Mas, né, nós vimos que o cachorro vai pelo menos na primeira parte, ele não volta ainda. Então, o Raymond convida o Marcel para ir a uma casa na praia. Né? No capítulo 5, ele liga para o Marcel no trabalho e o Raymond fala, ó, domingo nós vamos para uma casa da praia dos amigos meus e eu estou te chamando. Aí ele fala, ó, não posso ir porque eu já combinei, né, com a Marie, e ele fala, sem problema, chama ela também, convida ela também. Só que aí nessa mesma ligação ele avisa, né, que estava sendo seguido pelos árabes, né, aqueles árabes que vão, né,
daqui para frente agora aparecer até o final da primeira parte. E aqui eu deixei só um trecho, né, desse capítulo 5 ainda, quando depois que ele desliga o telefone, né, com o Raymond, o patrão, né, dele o chama, ele até acha que é para reclamar sobre a ligação, mas não é, é para convidar, é para propor ali uma mudança, né, de cargo, para melhorar, para ele ir para Paris, né, e ele fala assim, ó, o patrão dele, né, você é novo e acho que essa vida lhe agradaria. Disse que sim, mas que no fundo tanto fazia, né? Olha que desgraçado. Tá recebendo ali, né, uma proposta para ir para Paris, uma coisa que vai melhorar a vida dele, e ele disse que eu sou novo, me agradaria, mas tanto faz, né? Aí ele fala: perguntou-me depois se eu não estava interessado em uma mudança de vida. Respondi que nunca se muda de vida, que, em todo caso, todas se equivaliam, e que a minha aqui não me desagradava em absoluto, né? Então, mais uma vez assim, né, essa coisa aqui, ó, nunca se muda de vida, essa coisa fatalista, essa coisa, né, se eu estiver aqui ou estiver lá em Paris, tanto faz, porque não vai mudar nada, eu vou viver, eu vou comer, eu vou morrer, né? Então, aí o patrão dele fica, né, todo chateado com isso, porque ele vai todo animado para falar com ele e ele, né, tanto faz. Então eu coloquei isso aqui justamente para a gente estar marcando, ó, mais uma vez que aparece esse tanto faz aí, né? Bom, então não tem muita coisa do quinto desses capítulos para a gente puxar. Eu estou colocando aqui o que aquilo que vai ser a marca em todo, né, em todo o livro que chama a atenção ali. E aqui na última, aliás, quase no finalzinho ali, né? Depois que ele termina de falar com o patrão, tem essa parte aqui que eu coloquei para nós lermos na íntegra. Ele fala assim: à noite, Marie veio buscar-me e perguntou se eu queria casar. Então, perguntou se eu queria casar-me com ela. Disse que tanto fazia. Né? Mudou aqui a conjugação, tanto faz, tanto fazia. Mas que se ela queria, poderíamos nos casar. Quis então saber se eu a amava. Respondi, como aliás já responderam uma vez, que isso nada queria dizer, mas que não a amava, né? Então, para ele, nem o amor também não fazia diferença, né? Então, ele estava junto com ela, mas ele não a amava. Também para ele, tanto faz amar ou não uma pessoa ali, porque isso não muda nada, né? Então, mais uma vez aqui o tanto faz, né? E ela, maluquinha também, né? Alguém falar isso assim, né? Ela perguntou: "Oh, mas se fosse outra pessoa, você diria a mesma coisa também?" Ele faz sim, né? Não é nada, você não é especial nisso, né? Ele já deixa claro, é qualquer pessoa, né? É como eu penso no geral. Bom, e aí eles dormem, né? E chega ali o domingo, amanhã do domingo, que eles têm que ir para a praia, e eles vão embora, né? Os três, né? Mercer, Marie e Raymond. Eles vão conversando, né? E já na saída eles veem ali os árabes, que é daí que eles sabem que eles estão indo para a praia, né? E já na praia chegam lá, encontram o casal, né? O maçom, o maison, e a esposa dele, que não tem o nome, né? É só a francesinha, eles chamam. E eles almoçam, conversam e vão, né, para a praia. Aliás, eles vão para a praia logo cedo, depois voltam para almoçar e depois vão novamente, só os três, né? Só os homens, e elas ficam lá em casa, lavando a louça. E aí na praia eles encontram lá os dois árabes. E aí o primeiro conflito entre eles, né? O Merson não faz nada, ele fica, né, só olhando, e os dois lá ficam brigando. Um dos árabes estava armado, né, com uma faca, e acaba ali o Raymond se machucando e os árabes vão embora, né? Eles voltam para casa, o Raymond leva aliás, o Maison leva o Raymond para o médico, ele se, né, coloca lá em faixa, etc. Eles voltam. Depois eles saem ali à tarde de novo, encontram os árabes, né? Mais uma vez. Só que dessa vez o Raymond está armado, né? Mas eles ficam ali à distância. E os árabes
estão nem aí para ele, né? Ficam assim, com ironia, ficam lá sentados tocando a flautinha, até que o Raymond, né, pega assim a arma e o sol reflete na arma, e aí só aí que os árabes começam a recuar, né? Então, ao recuar, eles voltam para casa, né? Os árabes ficam lá, eles voltam, e aí depois, ainda naquela, né, naquela mesma tarde, o, Marcel, ele vai andar de novo ali na praia, porque ele fala assim, ó, eu tô aqui, o sol tá muito quente, tá calor, mas ir para casa, né? Se eu for para casa da praia, eu vou encontrar as mulheres. Ele fala, né, o choro das mulheres. Então, para ele, era melhor sofrer ali no sol do que ter que aguentar as mulheres em casa. Ele fala isso aí. E ele vai começa a passear até que ele encontra ali o árabe, né? Bom, o que não fica claro para a gente, não sei se vocês perceberam isso, né? É o porquê que ele estava com essa arma. Porque a arma estava com o Raymond, né? Não sei se me passou desapercebido alguma coisa, depois vocês podem falar, mas eu não entendi muito bem, ou eu não agora eu não tenho como explicar isso. Por que ele estava com essa arma? Tem uma parte, eu até tinha relido hoje, em que o Raymond vai atirar, né? Ele fala, atiro nele. Aí ele até diz, se eu simplesmente só dissesse sim ou não, ele podia se encorajar e acabar atirando. Então ele acaba falando, se ele te xingar, você faz alguma coisa. Se ele pular em Sim. você, você faz. Aí ele fala, vá com ele, tipo assim, mão a mão, homem a homem. Aí tem, se eu não me engano, tem uma parte que ele fala, então ele me entregou a arma e Foi lá, né? teve uma parte que ele fala assim, então ele me entrega a arma. Ele provavelmente ficou com Ah, ela e não se desfez, né? eu estava lembrando dessa parte. Eles vão lá, né? E ele fala disso, que ele quer atirar, mas o Marcelo fica todo tempo. Não, mas se ele não fizer nada, você vai estar errado. Ele tem que ter alguma ação ali primeiro, né? Aí fica nessa. Eu não lembrava dessa parte, que ele fala que ele entrega a arma para ele, né? Então aí fica claro, sim, por que ele estava, né? Então, porque ele não voltou para casa desde então, né? Então ele ficou com a arma ali e foi andar de novo na praia. E aí nessa volta ele encontra e fica assim, né? O árabe lá longe e ele pensando, né? Que agora volto, né? Vou, o sol tá muito quente, o que é que eu faço? Fica ali aquela conversa assim, não é nem pensando, na verdade, em atirar ou em brigar, ele tá ali pensando, né, assim, no sol e que eu, né, eu vou voltar para casa, mas é muito chato. Ele realmente não tá todo ali na situação, né? E aí eu coloquei até o trecho, uma parte aqui desse trecho final, né? Para a gente tentar entender aqui, né? Ó, o que é que levou ele a atirar. Ó, o mar trouxe um sopro espesso e ardente. Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando chover fogo, né? O que o Mário colocou lá na introdução, né? Esse relembrar bíblico, né? Do fogo descendo do céu. Então, pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando chover fogo. Todo o meu ser se reteceou e crispei a mão sobre o revólver. O gatilho cedeu. Toquei o ventre polido da coronha e foi aí, no barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Então atirei 4 vezes ainda no corpo inerte em que as balas se enterravam, sem que se desse por isso, se enterravam sem que se desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça, né? Aqui é a primeira vez assim que a gente vê ele mais parece que ele está pensando alguma coisa ali, né? Assim, quando ele fala, ele está refletindo, né? Agora parece mais uma reflexão de alguém, né, que cometeu um crime e que está contando isso, né? Acho que é uma das poucas partes que dá um pouquinho, assim, né, um vislumbre do que seria, né? Esse relato, né? Mas é só isso. Então, assim, antes um pouquinho nesse trecho, ele fala do sol, né? O sol bateu e aí eu resolvi pegar a arma, né? Não tem um motivo, e isso vai ser lá no julgamento dele, que a gente vai comentar.
né, a briga toda, porque o juiz, eles vão querer que saia algum motivo dele. Então, você tem que ter algum motivo. Por que você atirou? E ele não tem, né? E aí vai ser toda a situação, porque ele não está mentindo, né? Ele realmente é assim. E vai ser muito interessante muito interessante essa segunda parte, nesse sentido, que é uma tentativa dos juízes de trazer algum sentimento para essa pessoa, né? Não, ele tem que ter alguma coisa nesse coração dele, pelo amor de Deus. O que é que esse homem estava pensando, né? E aí, bom, aí assim termina a primeira parte, né? Agora, lá na segunda parte, já vai começar com ele sendo interrogado, aquela situação mais até o final. E aí, bom, então assim, eu vou deixar aqueles comentários que eu falei para vocês sobre o romance, sobre o gênero, e a gente adentrar mais nisso na segunda parte, tá? Porque já são, né? Já passamos aqui. E aí eu queria agora ouvir vocês, já queria conversar, agora é o cafezinho, né? A apresentação terminou, agora é o café filosófico agora. O momento da conversa. Carolina, você não tem câmera não, Carolina? Queria ver... O meu, por algum motivo, o meu notebook não tá abrindo a câmera. Eu tento colocar, ele fala que não reconhece, eu baixo o drive, mas fala que já tem. Eu vou comprar uma câmera externa para colocar nele. Eu descobri que eu não te seguia, porque acho que eu pedi uma vez no WhatsApp para mandar, só que foi bem quando você estava sem celular, né? Uhum. E aí eu só descobri essa semana que eu não te seguia. Eu comecei a seguir lá ontem. Eu vi, aliás, hoje de manhã. Bom, mas fica então, quem quer falar alguma coisa, pode falar, pode perguntar, comentar. E aí? Melhorou alguma coisa depois dessas leituras aí, explicação? Deu para tentar entender um pouquinho quem é essa figura aí maluca? Olha, para mim deu, e eu posso te dizer que eu gostei da figura porque eu me identifiquei com ele algumas coisas, para falar a verdade. Porque, tipo assim, essa coisa dele ser extremamente observador, ele é apático com tudo, mas ele é extremamente observador. E essa coisa dele do tanto faz, tanto fez para algumas coisas, eu sou assim em algumas situações da vida. Tipo, não me enche o saco com isso. Você quer, faça, você não quer, não faça. E essa coisa que ele fala que o sol fez ele matar, eu digo que eu compreendo isso também. Porque se tivesse aqui em Goiânia, era compreensível. Olha, uma coisa que eu notei que, tipo assim, ele é apático com tudo, mas uma coisa que ele tem uma ligação forte é com o clima. Eu sinto, assim, que apesar de quando ele é pedido em casamento, perguntam coisas para ele que ele, tipo, não liga, mas ele fala: o sol estava me deixando irritado, o sol fez isso comigo, hoje eu estava feliz por causa da brisa. Os únicos momentos que você sente ele falando realmente de sentimento são em relação às coisas externas. É chuva, é um dia quente, é um dia de calor, a brisa que entra. Então ele tem essa ligação muito forte com o clima. E eu sinto porque eu sou assim, o calor me deixa estressada, que eu faço coisas que depois eu me arrependo, que depois eu vejo que eu não precisava ter feito. O calor faz isso comigo. Então, quando ele virou e falou, o sol me fez matar, o trecho que ele vai falando, as labaredas vindas do céu, o suor que descia, parecia o sol do dia que a minha mãe morreu. Eu fui sentindo na pele as coisas que ele foi falando, eu fui sentindo calor junto com ele, aquela irritação. Obviamente, eu não ia crivar ninguém de bala, mas eu entendo ele ter meio que puxado o gatilho ali. Ele é aquela figura que a gente olha e fala, um cara simples, funcionário de escritório, a vida dele é corriqueira, tanto que os capítulos, ele mal termina os capítulos, ele já começa o seguinte falando, hoje trabalhei muito. Né? É uma pessoa simples, mas que ao mesmo tempo carrega tanta coisa, porque você fala, não é possível que uma pessoa seja apática com tudo, com 100%. Quando eu comecei a ler, que ele contando da morte, do enterro da mãe, eu falei, gente, essa pessoa é assim com a mãe ou ela é assim com a vida? Né? Porque eu não sabia da história dele anterior com a mãe até então. Aí ele vai contando, conforme vai passando, eu via, não, realmente ele é assim com a vida, nada tira ele disso, que ao mesmo tempo era uma liberdade para ele, mas ao mesmo tempo era uma coisa que aprisionava, né? Igual que você falou, o patrão falou, vou dar um emprego para ele em Paris, quem não gostaria de ir para lá? E ele, vamos, né? Tanto faz. Dá para fazer. A moça, você casaria com uma outra pessoa se ela te pedisse agora? Sim. Sabe? Mas eu estou gostando bastante. Eu só li a primeira parte, eu reli ela de novo hoje. Ele tem uma escrita muito rápida, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa assim que atropela, né? Ela é gostosa de ler.
Eu gostei bastante disso. Reli hoje, confesso que ri em algumas partes, assim, quando você casaria com outra pessoa, naturalmente. Só me pedir, né? E apesar de eu não ser esse ser apático como ele é, obviamente, como eu disse, eu acabei sim me identificando com ele em alguns pontos, onde a pessoa te mostra algo muito simples e ela quer de você uma resposta cheia de sentimento, e você fala, não, é isso aqui, pronto, acabou. E às vezes isso é mal visto pelos outros. Você Fala, nossa, você tem sangue de barata. Eu falo, não, eu só não vou perder meu tempo me importando com isso. Isso é muito bom, Carol, nos seus comentários. A Sandra estava falando isso, né? Quando ela leu, ela quis entender por esse lado, né, Sandra? De talvez eu que sou muito sentimental, né? Que a Carolina falando, né? Por isso que eu não quis julgá-lo, assim, porque eu pensei, será que ele é tão insensível assim? Porque em certas partes também, quando ele vai falar, igual a Carolina falou da natureza, a primeira vez que ele vai para a praia com a Marie, não sei, ele fala das flores brancas, do mar, ele fala ele tem umas coisas assim, umas observações até sensíveis. Antes do crime, eu estava relendo há pouco tempo, ele fala assim que só queria ver o riacho cristalino e o barulho. Então, assim, eu pensei, será que ele não vai ter uma redenção? Assim, será que não vai? A Marie, a namorada não vai? Eu não tinha visto ela assim, como você falou, Sabrina, tão. Tudo bem, tanto faz também. Pensei, será que ela não vai, tipo, o Raskolnikov lá? Falei, será que ela não vai. Porque eu só li até a primeira parte, eu não terminei de ler, né? Falei, será que a segunda parte não é uma redenção? Ele não vai dar uma acordada? Não sei, né? E também de não julgar, como a Carolina falou, né? A gente, talvez, nós sejamos muito sentimentalistas, tem gente que não necessariamente é falta de sentimento, indiferença, né? Não externa também. Ele... Você estava falando desse... Pois é, eu sempre pensei... lembrei agora, Dostoiévski, que você falou. Ele tem influência muito grande. O Camus, ele amava os personagens do Dostoiévski. E eu lembrei ele fez uma peça, né, que ele também escrevia para o teatro, ele fez sobre os demônios, né? Ele escreveu uma peça sobre os demônios lá do Dostoiévski. Então, aí ele traz assim, esse personagem que Dostoiévski, ele aprofunda, né, total no personagem. Né? Os personagens de Dostoiévski são aquela coisa assim, né, aquele conflito psicológico e tal. Só que ele tem muita influência também, né? E você falou do Raskolnikov, né? Lembra mesmo. Dá para fazer essa relação, né? Que é um crime, talvez, né? Será que ela é a Sônia, né? Que vem para trazer essa redenção, né? Mas a redenção não é a intenção do Camus. Ele acha que para ele não é, né? Para ele é isso mesmo, é o que aconteceu e é isso, acabou. A vida que é assim mesmo, né? Então, nossa, muito bom essa observação da Carolina sobre a natureza, né? O vento, o sol, isso tocá-lo, né? Ele é meio melancólico, se a gente for pensar aí nesse pessoal que gosta de falar tudo em temperamento, né? Parece que ele é um pouco melancólico, assim. E o melancólico tem essa relação muito grande também com a natureza, o pôr do sol, com o sol. Eu sou assim, pelo temperamento, eu sou fleumática. Então eu tenho essa coisa, evitar conflito, tipo, não perco meu tempo com isso. Então eu não tenho essa coisa desse sentimento tão aflorado, que para certas pessoas se gera frieza, mas não é frieza, eu sinto, e eu percebia isso nele, tipo, quando o cara perguntava, você acha que tá certo eu bater nela? Ele não queria nem responder. Ele, o que você acha? Se você quer fazer, faça. Se você não quiser fazer, você não faça. Tipo, o que te faz feliz? Vai lá. Vai lá. Eu não quero me meter na sua vida, eu não quero saber. Igual a parte que ele tá conversando com o senhor, dono do cachorro. Ele fala, ele tava me entediando, mas eu não tinha mais o que fazer, eu deixei ele falando. Entendeu? Ele é apatia no estágio máximo. Mas ele sente em outras coisas. E eu sou meio assim em certas coisas.
É por isso que eu falei que eu me identifiquei com ele. Tipo, eu tenho essa ligação forte com coisas da natureza. Eu sou capaz de ficar horas olhando uma paisagem, mas eu não sou capaz de ficar 5 minutos conversando com uma pessoa, porque ela me irrita e eu não quero ficar sabendo do que ela tá falando, e ela começa a vir com trivialidade que eu falo, ai, Deus, deixa eu ir embora daqui, sabe? Então eu fui lendo e eu fui rindo, que eu falei, nossa, eu sou um pouco desse homem. Mas eu acho que todo mundo, todo mundo que vai envelhecendo, né? Porque assim, eu tô Com chegando nos certeza. 30 e eu tô ficando mais chata do que eu nunca fui. Eu sempre fui muito chata, assim, eu sempre fui muito braba, muito esquentada, né? Eu não sou desse assim, eu nunca era apática assim, não, de ficar calada. Na verdade, é o contrário. Eu é daquela pessoa que você falou, antes de você terminar de falar, eu já tava brigando. Mas eu era assim também. Eu era assim, né? Então hoje eu olho assim, tá bom. Aquele dos pinguins de Madagascar, né? É o sorria e acene. Tá bom, fala o que tu quiser, não tô nem aí. Some da minha vida, né? E quem quiser que ficar, que fique sabendo como eu sou. E a gente vai, né? Essa coisa assim, quando você vai amadurecendo, você vai perdendo um pouco também, né? Isso e vai ganhando outras coisas, né? Que é... Inclusive, eu sempre brinco muito, eu gosto, tô gostando muito de tá envelhecendo, assim, não tenho esse problema de eu acho que eu nunca gostei muito da minha adolescência. Eu sempre fui eu era muito sentimental, muito chorona. Eu li muito romance, então tudo era muito romântico na minha cabeça. Eu sempre imaginava as coisas de uma forma e eu me sofri muito por isso, né? Eu tive muitas desilusões em vários aspectos da vida porque eu esperava uma coisa assim, né? E aí é o que eu digo para os meus alunos hoje, o perigo também, né? Eu falo, ó, o romance tem que ler, é bom, mas tem que ter cuidado, porque senão você fica num mundo assim, né? Que a vida é isso, que a vida é um livro de Jane Austen, né? E não é, o negócio não é bem por aí, não. Mas e aí, Tainá? Tainá tá calada ali. Quietinha. Ai, professor, eu achei ele muito assim pragmático, até nessas observações dele. Ele não vai em questões assim interiores. Eu achei ele muito pragmático, muito indiferente. Mas assim, a leitura, o modo que o autor escreveu, você se prende nessa história, você quer saber mais. Eu gostei disso. Mas o personagem, eu achei ele um desastre de pessoa. A gente vai Mas entender ao mesmo melhor ele. tempo eu me questionei, eu fiquei pensando, será que algumas coisas são meio indiferentes, assim, igual ele? Eu fiquei me fazendo algumas comparações com ele. Não tem, eu vou até terminar, para a gente terminar aqui daqui a pouco, eu vou ler um texto que é uma colega minha, a Sil, ela escreveu para mim nos comentários lá no Instagram, quando eu coloquei, e aí eu falei para ela, ó, eu vou ler para os meus alunos, porque eu achei muito legal a observação dela do livro. Vou pegar aqui. Ela colocou assim. O estrangeiro. Quando terminei de ler O Estrangeiro, duas coisas ficaram em minha mente: imaginação e morte. Mercer relata como a guilhotina atual é diferente das clássicas imagens que temos em mente. Não há mais degraus que levam ao cadafalso. A máquina de execução é colocada no chão na altura do homem. A engrenagem antiga esmagava tudo, enquanto a morte na máquina nova, é mais discreta, limpa. Não há mais como a imaginação agarrar-se a uma ascensão para o céu, dada através dos degraus que conduzem ao cadafalso. Escutava o meu coração, não conseguia imaginar que este barulho que me acompanhava há tanto tempo pudesse um dia cessar. Nunca tive uma verdadeira imaginação, né? Ele fala isso. No entanto, tentava imaginar um certo momento em que a batida desse coração não mais se prolongaria na minha cabeça, mas não adiantava. Aí ela vai. É um retrato do homem contemporâneo. Enquanto na morte suja ainda havia um vislumbre do céu, na morte higiênica, o homem sequer consegue imaginar como seria deixar de existir, fazendo com que o narrador conclua que tanto faz morrer agora ou em 30 anos. A vida para ele não tem sentido, né? Então, eu achei muito legal essa observação dela. Eu deveria ter lido na aula que vem, né, que era o final. Mas essa questão da morte, né, que ela coloca, ó, a morte lá do cadafalso, né, que para ir para a morte, para a execução, tem que subir, né, ali, e é como se fosse pensando ali, né, nessa ascensão no céu,
no metafísico, né, do pós-morte, tem algo a mais ali. E nessa execução higiênica que ela fala, né? Não. Então, o homem, a morte para um homem simplesmente acaba ali, né? Então, essa coisa, ela fez um resumo muito bom do que é o pensamento dele no livro, né? Do Camus, em toda a sua obra. É que tanto faz morrer agora ou daqui a 30 anos, porque não vai ter nada, né? Não vai ter nada, não vai ter nada depois, é inevitável, não faz diferença. É até melhor que morra antes, porque aí evita sofrimentos, né? Ele tinha essa visão, né? Os existencialistas têm essa visão. Então, achei muito legal essas observações dela também. E aí, algo a mais? Nossa, hoje a gente conversou muito, hein? O que eu também senti foi que a gente está acostumado a pegar personagens, né, com grandes convicções, grandes dramas, com grandes coisas internas que precisam ser resolvidas, e ele não tem nada disso. Isso pode causar um estranhamento em grande parte das pessoas. Para mim, não causou de início, porque a gente sempre espera um personagem assim, mas aí eu já percebi que não era, e eu vi o que vai fazer da vida dessa pessoa ser importante. E fui acompanhando essa coisa dele de se importa muito com algumas coisas, não se importa com outras, e como eu disse, eu só li a primeira parte, ainda não fui para a segunda, mas na parte do assassinato eu senti sentimento transbordando, não por estar matando uma pessoa, não pelo motivo que ele fez aquilo, mas realmente dessa relação que ele tem com coisas que para outros não faz sentido. Né? Tem pessoas que pensam assim, eu sou sentimental demais, eu com relações, com pessoas, não faz sentido nenhum você falar de uma relação com a natureza, por exemplo, com o clima, como é que você fica quando está chovendo, quando está calor, e ele sente isso, ele sente e externa isso. Então, para muita gente pode causar estranhamento, mas eu gostei pra caramba por não ser comum, né? Por não ser comum, a gente sempre espera. Como a gente estava lendo Macbeth, né, no último livro, a gente sempre espera aquela coisa que ele tinha, né, de querer algo, sentimento muito aflorado, de fazer coisas, inclusive ruins, para conseguir o que ele queria. E esse personagem não tem isso. Ele quis fazer uma história simples, sobre um homem simples, com uma vida simples, e o que vai mudar na vida dele a partir de uma coisa que nem nada a ver com ele tinha. E a gente vai, na semana que vem, vai ficar mais claro quem é e por que ele é assim, né? Que aí a gente vai falar dessa mudança, né? Do herói, agora do herói do romance, comparado ao herói dos clássicos, né? Da epopeia, e como isso traduz o mundo, né? O nosso mundo ali, desde da modernidade, né? Para cá, como é esse homem. Então, tem muito mais a ver o homem de hoje com esse personagem do que se você pensar lá com Ulisses, né? E eu senti que ele é muito mais próximo da gente. Esse cara podia ser meu vizinho, ele podia morar aqui no prédio, entendeu? Foi escrito aqui 80 anos, eu li, 1942, e parece que tipo, você pode estar falando de qualquer pessoa que tenha acontecido agora, né? Ele é o que eu falei, é o homem comum, não é aquela coisa que a gente das epopeias, dos romances todos, que é uma pessoa que a gente jamais vai ver na nossa vida. Esse é o homem comum que pode ser o cara que está aqui do meu lado. Então, é um drama de vida que, para mim, é mais palpável do que todos os outros que a gente acaba lendo. A gente vai falar muito disso semana que vem, que essa é a intenção mesmo de Camus e do romance, no geral, no todo, né? Então, deixa eu só tirar aqui, sai Lua. A Lua começou a puxar agora a minha... Olha, essa gata. Ela tava no cio pela terceira vez seguida, consecutiva. Porque, assim, ela entrou no cio há 3 meses. Aí, no outro mês, de novo. E 3 meses seguidos. Para mim, gato só entrava a cada 3 meses, ou 6 meses, sei lá. Essa aqui, ela é tão maluca, tão doida, que todos os meses parece uma mulher, tá entrando. Não entra, e quanto mais calor, mais vezes entra no cio. Então. Então ela tá igual o Marcelo aqui. Ela vai atirar em mim, aqui, ela vai me matar. O cio dos gatos é extremamente sazonal com o clima. Então tá. Porque assim, eu só vou poder castrá-la em dezembro, porque é quando eu tô de férias, para poder ficar com ela, cuidando dela. Então, enquanto você estava falando, eu estava prestando maior atenção, minha gata vomitando aqui do lado. Nossa! Aí também tá? Tava vomitando uma bola de pelo aqui. E eu falei, meu Deus.
Nossa, não, gato é. Eu não sei, é a primeira vez que eu tenho gato, né? Então eu tô aprendendo agora. E aí eu preciso. Eu já tô assim, tô voltando a dormir desde ontem, porque tava há 5 dias, né? Aquele miado que parece que ela vai morrer de madrugada. Acho que meus vizinhos já queria matar ela e me matar também aqui, né? Mas é que Goiânia é muito quente mesmo, então ela tá quase igual o personagem. Daqui a pouco ela vai atirar em mim. Não sei se você. Vai dizer que foi o sol. Foi o calor, foi o cio. Bom, meninas, então eu acho que vai ter muito para a gente conversar ainda, puxando isso que a gente começou aqui agora no final, na semana que vem. Então, para não estender muito, né, e deixar algo para a semana que vem, eu acho que para mim, estou satisfeito por hoje. Vocês também? Também. Muito bom, muito bom. Semana que vem eu não vou poder participar, Sabrina. Não, Sandra, ela tem algum problema com a segunda encontro. Ela participa de todos os primeiros, aí no segundo. Não, mas é porque é meu aniversário, aí a gente vai para a chácara da minha mãe, aí não tem jeito. Seu aniversário é qual dia, Sandra? Dia 25? É sábado, é dia 30, Dia né? 30? Olha aí. Quem que falou? Não, é a Carolina, não, né? Não, acho que é algum outro aluno meu que faz aniversário esses dias agora também. Bom, então tá bom, né, Sandra? Fazer o quê? Eu vou Depois eu gravar e te mando lá no Mas grupo. fica gravado, já vale muito. Então tá bom. Então, obrigada, meninas. Muito obrigada pelos comentários aí de vocês. Obrigada a vocês. Você sempre traz alguma coisa, às vezes, que eu não tenho percebido, né? O bom é isso também. Eu aprendo muito, porque cada pessoa tem essa. O livro é para cada pessoa, né? É um novo livro, é um livro diferente para cada pessoa, porque você vê a partir de quem você é, né? Do seu ponto de vista. Então, é muito legal ver o ponto de vista de vocês do livro. Muito bom. Obrigada mesmo. Então, bom final de semana. Obrigada a você. E Para até você também, a gente. próxima. Bom final de semana, boa noite. Obrigada, Boa noite. semana. Obrigada, igualmente. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Um abraço. Gravar aqui.